Por isso o Brasil vai falhar na Copa de 2026, mano. Cara, não, tipo assim, é foda, né, velho? Tipo, a Copa falta um ano aí pra Copa, basicamente, pra começar. E a verdade é que a gente não tem esperança nenhuma, né? Por diversos motivos, velho. Por diversos motivos. Vamos ver o motivo aqui do cara do futebol máximo, mano. Vamos ver a opinião dele sobre isso aqui. Bora lá. A Neymar dependência chegou no auge. A seleção brasileira acaba de entregar o futuro da Copa de 2026 para um jogador que não consegue ficar 7 jogos seguidos em campo. Bizarro, né? Qual será que foi a última vez que o Neymar jogou 7 jogos seguidos, hein, velho? Foi no PSG, obviamente, mas quando no PSG, tá ligado? Isso é um bom questionamento, velho. E o mais absurdo, isso tudo partiu de uma conversa entre o presidente da CBF e o pai do Neymar. Mas o problema aqui vai muito além Bizarro, não sabe disso não. Que bastidor que é esse aqui que eu não tô ligado? do Neymar. Quantas Copas do Mundo mais o Brasil vai precisar passar em branco para a CBF profissionalizar a sua gestão ao invés de despejar as esperanças em um jogador que mal consegue ficar de pé? A reportagem do Lauro Jardim, do O mal consegue ficar de pé pesado, né, velho? E tipo assim, se você parar pra pensar, não é totalmente mentira, saca? Tipo assim, é foda falar que o cara não consegue ficar de pé, mas, mano, o Neymar não tá jogando, cara. Eu sou um cara que eu sempre defendi o Neymar muito, tá ligado? Só que ultimamente, tipo, eu quero que ele vá pra Copa, eu tenho esperança dele conseguir jogar uma boa Copa. É o meu desejo, tá ligado? Só que a cada dia que passa, eu vou duvidando mais que isso vai acontecer, tá ligado, velho? Se acontecer, eu vou ficar muito feliz. Pô, vou ser o cara mais feliz do mundo. Mas eu, pô, assim, a cada lesão, a cada momento, tipo assim, eu vou falar, velho, papo reto, eu vou parar de criar esperança. Se acontecer, eu vou ficar feliz, mas se não acontecer, eu vou me frustrar, tá ligado? Então, vou ficar de boa na minha. do jornal O Globo, revelando que o Jorge Jesus virou o último nome da fila para assumir a seleção, depois de uma conversa entre Neymar pai e presidente da CBF, É, isso é decreta bizarro, o fim isso é de bizarro, qualquer isso é chance bizarro. do Brasil na Copa Tipo assim, eu vi resquícios dessa notícia aí, mas isso é bizarro, pô, para pensar isso aí. Se for verdade, né? Deve ser verdade, não sei. de 26. E não porque o Jorge Jesus é o técnico ideal para assumir a seleção brasileira, mas porque essa decisão mostra que o Neymar é o foco do projeto esportivo da seleção para a próxima Copa. A CBF tá apostando no protagonismo de um jogador que não tem mais capacidade física de ser um protagonista. O Neymar não faz uma temporada com mais de 30 jogos desde 2021 Que pelo isso, Paris Saint-Germain. E a Tem 4 anos ainda. última vez que o Ney passou dos 40 foi em 16-17, Que quando isso. ele ainda jogava no Barcelona. Que isso, tem 8, 9 anos que o Neymar não joga 40 jogos de temporada, velho. Que absurdo isso, E mano. desde a lesão contra o Uruguai, em outubro de 2023, que acabou afastando o Neymar dos gramados por um ano, ele não conseguiu sustentar 7 jogos seguidos. Detalhe que essa sequência foi pelo Campeonato Paulista, uma competição que tem uma rotação muito abaixo do que um jogo de Não é aquela competição, né? Não é a Champions League, fisicamente falando, não é a Premier League. eliminatórias. Imagina então de uma Copa do Mundo. E eu, pelo menos, não compro essa lenga-lenga de que o Neymar não teve tempo de se recuperar para a semifinal contra o Corinthians porque ele foi pro Carnaval. É claro que o profissionalismo e o real envolvimento do Neymar pode ser discutido, mas eu, pelo menos, coloco essa ausência na semi do Paulista na conta de um controle de carga muito mal feito. Isso porque a gente tá falando de um jogador fisicamente É isso aí de controle de carga, eu não manjo não, tá ligado, mano? Eu sei que, tipo assim, velho, na partida do Brasileirão contra o galão da massa, velho, pô, o Neymar entrou em campo, rapaziada, totalmente remendado, velho. O cara tava cheio de esparadrapo no corpo, mano. Todo, tipo assim, envolvido de fita e os caramba, mano. E não conseguiu jogar. Cara, isso é muito triste, velho. Isso é muito triste, pô. fragilizado. Bizarro, Quando reestreou bizarro. pelo Santos, o Neymar vinha de 3 meses de inatividade e praticamente 2 anos e meio sem jogar 90 minutos. E por mais bizarro que isso pareça, acharam que depois de 45 minutos só contra o Botafogo de Ribeirão, milagrosamente o Neymar aguentaria uma sequência de Pô, mano, esse jogo contra o Botafogo, eu falei, o Neymar voltou, velho. Voltou, meu irmão.
Agora acabou e vai destruir todo mundo no Brasil. Eu pensei isso. 6 jogos Juro pra seguidos vocês. como titular, Eu com pensei média isso. de 77 minutos em campo. E detalhe, tá? Tudo isso aí aconteceu depois do Jorge Jesus ter dado uma coletiva na qual ele corta o Neymar do Campeonato Saudita e diz que ele não tá conseguindo acompanhar o time. Assim como não se discute a qualidade técnica, também não dá pra confiar no físico do Neymar. E olha que desconfiaram do JJ, mas o tempo inocentou ele. Foi mais de um mês se recuperando dessa nova lesão e depois de só 79 minutos em campo, o Neymar se machucou. Foi De novo. foda, E véi. você quer algo que deixa tudo isso aí ainda mais frustrante? É que a geração do Brasil tá longe, mas assim, muito longe de ser ruim. Começa que a seleção tem 2 dos melhores goleiros. Você sabe a opinião sobre o goleiro da seleção, né? Todo mundo sabe a minha opinião sobre os goleiros da seleção. São bons goleiros. Nunca falei que eles são ruins. Nunca falei. Mas no mercado mundial aí tem uma galera na frente, tá? Uma galera. Uma galera. Ah, não, porque o Alisson foi eleito o melhor da Europa. Não importa. Tem uma galera na frente do Alisson. Uma galera. Muita gente. E do Ederson nem se fala, né? Do planeta. O Ederson nem o Guardiola tava querendo deixar ele de titular. Eu não sei porquê. Teve alguns atritos, eu confesso. Eu acho que não foi só pela parte, tipo assim, futebolística, não. Teve alguns atritos, parece. Mas, pô... Caralho. Tem um jogador eleito como o melhor do mundo pela FIFA no The Best de 2024 e um dos principais favoritos a vencer a próxima bola de ouro. O Rafinha acabou de igualar o recorde do Cristiano Ronaldo, gente, de participações em gols em uma única temporada de Liga dos Campeões. Bizarro. Ele já tem mais de 50 participações diretas na temporada 24-25, mas o Edinaldo Rodrigues está esperando um jogador que não faz um gol com bola rolando desde setembro de 2023. Isso sem falar Vai fazer 2 anos, mano. de tantos outros protagonistas que a seleção brasileira tem, titulares incontestáveis nos maiores clubes da Europa. A única coisa que a seleção brasileira não tem, além de um presidente sério, é uma rapaziada tão fera quanto vocês, que estão inscritos aqui no canal, já sou deixaram inscrito. o like nesse vídeo, é lógico, e Sou principalmente inscrito. vão ativar o sininho das notificações para não perder nada do que rola por aqui. E todo esse circo que tá acontecendo agora só fica ainda mais bizarro quando a gente volta pro dia 25 de fevereiro de 2022. Meses antes da Copa, o Tite anunciou que não seguiria na seleção independentemente do resultado. Cara, isso aqui eu já falei diversas vezes e eu repito toda vez que eu tenho oportunidade, tá ligado? Eu avisei que todo mundo ia sentir falta do Tite, velho. Todo mundo que xingava o Tite, todo mundo falava que o Tite era um merda, todo mundo falava que o Tite era horrível, que o Tite não prestava, que o Tite é isso, que o Tite é aquilo. Ia sentir falta do Tite e a gente tá sentindo. Ah, Ward, mas agora o Ancelotti vai chegar na seleção. Eu sei que o Ancelotti vai chegar na seleção, meu amigo. Mas, se você espera que a seleção brasileira do Ancelotti jogue uma bola absurda, se eu fosse você, tirava o seu cavalinho da chuva, tá ligado? Porque eu acho que com o Ancelotti a seleção fica forte, principalmente pra uma competição de mata-mata, que é a Copa do Mundo, mas em bola jogada ali, mano, pô, vocês não esperam muita coisa não. Ah, mas o Ancelotti ganhou a Champions League com o Real Madrid 2 vezes aí recentemente. Pô, beleza, pega a primeira vez lá. Foi só milagre, meu irmão, só milagre. A final contra o Liverpool, se é o Alisson no gol do Real Madrid, que no caso é a gente que vai ter na seleção, esquece, velho. E eu tinha perdido. Só que era o Courtois, e o Courtois fechou o gol, tá ligado? Então, tipo assim, eu acho que a seleção vai ficar mais cascuda com o Ancelotti. Isso eu não tenho dúvida. Vai saber brigar, vai saber sofrer, vai saber jogar. Agora, tipo assim, nossa, a seleção vai dar show, vai humilhar, vai, tipo assim, ter uma superioridade absurda em relação aos adversários. Não vai ter. Não adianta você esperar isso, porque não vai acontecer. Assim, muito provavelmente não vai acontecer, né? Porque pode ser que aconteça. Mas eu acredito que não. Então, tipo assim, o Tite sair da seleção pra mim foi uma tristeza, porque a seleção do Tite jogava bem, velho. Ele foi o maior culpado da gente cair pra Croácia? Pra mim foi. Pra mim foi. Ele fez umas substituições meio merda, velho. Essa é a verdade. Não existe a gente terminar aquele jogo contra a Croácia com o Fabinho no banco. Não existe. Mas o Tite é pica. Ele era brabo. Não tem como negar isso. Ele é chato na coletiva dele? Talvez. Você pode não gostar.
Mas ele era brabo. No Catar. O que significa dizer que a CBF já poderia estar se preparando para esse ciclo há no mínimo do mínimo 4 anos. É verdade, Mas caralho. é claro que Não tinha pensado nisso. isso não aconteceu, né? Afinal, no dicionário do Edinaldo Rodrigues, planejamento é sinônimo de esperar. Esperar pelo Ancelotti e tomar incontáveis nãos e pelos mais variados motivos. Pô, o Ancelotti fez a gente muito de otário, né, velho? E agora esperar pelo Neymar voltar a entregar um futebol e uma consistência que ele mesmo vem provando ano após ano que não consegue mais. Aliás, a gente nem precisa ir muito longe para ver o que acontece com quem enxerga o Neymar como o presente e o futuro da nossa seleção. Antes dos jogos das eliminatórias mais recentes contra a Colômbia e a Argentina, o Dorival falou o seguinte durante a coletiva. Bom, o Dorival também é um cara que, tipo assim, não é muito bom levar a sério, não, né? Vamos ser sinceros. Tipo assim, o Dorival, ele é um grande técnico do futebol brasileiro, assim, treinando alguns times aqui, ele fez bons trabalhos. Mas, pô, não é uma figura imponente do futebol brasileiro, não, rapaziada. Eu acho que a passagem dele pela seleção só provou isso, tá ligado? Foi, tipo assim, pra confirmar, não é um cara imponente. E não foi, velho. Pô, tipo assim... É natural que montamos praticamente todo o trabalho em cima de um possível retorno desse jogador, que acabou não acontecendo por um problema, mas temos que respeitar isso. O resultado dessa espera por um milagre foi o maior vexame da seleção brasileira após o 7-1. Isso sem falar da situação que envolve o Santos, que não é nada diferente. Até porque, enquanto o Neymar continuar sendo encarado de forma folclórica, o fracasso esportivo é o único resultado possível. Se isso não for o suficiente para a CBF entender que a partir de hoje ela precisa desvincular as suas ações e decisões de um jogador que nem tem retorno previsto aos gramados e muito menos, né, uma expectativa real de retomar o alto nível, a nossa seleção não vai voltar a ser competitiva. E aí a gente entra em um outro ponto. Tá, tipo assim, eu entendi o ponto do vídeo do cara, tá ligado? O cara tá dando uma metida, assim, querendo ou não, o cara tá dando uma metida de pau no Neymar, tá ligado? Vamos lá. Cara, eu, particularmente, acho errado qualquer seleção do mundo montar um time em torno de um cara, tá ligado? Eu acho errado. Ah, mas, pô, o Messi da Argentina, o Cristiano Ronaldo em Portugal. Tipo assim, mano, eu não acho certo, tá ligado? É óbvio que o Messi é brabo pra caramba, os caras têm que jogar por ele, obviamente. Mas, tipo assim, montar todo um projeto esportivo de 4 anos, vamos dizer assim, que é um ciclo de Copa do Mundo, velho, em cima de um cara, é errado pra caramba, na minha opinião. Porque o cara pode machucar, o cara pode estar gripado, o cara pode, sei lá, tá ligado? Acontecer várias coisas com ele. Isso é errado. Ponto. Isso é errado. Só que isso é uma coisa que acontece com o futebol brasileiro desde sempre, mano. Isso não é exclusividade do Neymar, tá ligado? A seleção brasileira já foi montada em torno, tipo assim... É porque, na verdade, o Neymar... O Neymar é um cara craque que a gente tem, que ele tá sozinho, velho. Tipo assim, o Neymar é o único gênio do futebol brasileiro desde, sei lá, desde o Ronaldinho, pô. Tá ligado? Teve o Ronaldinho ali de gênio. Gênio que eu tô falando, gênio. Não é craque, não é gênio. E depois só teve o Neymar, cara. Só que o Ronaldinho, ele jogou do lado do Kaká. Que pode não ser gênio, mas ele foi o melhor do mundo também, tá ligado? Jogou do lado do Ronaldo. Jogou do lado do Rivaldo. Tá ligado? Tinha um Alex Cabeção que não ia pra seleção, que não jogou a Copa do Mundo, velho. Que jogava muito mais bola que muito cara que tá na seleção hoje, tá ligado? Então, tipo assim, o que a seleção tinha antes? Vários craques. E montava a seleção de craque, velho. Hoje a gente tem um craque, um gênio, que é o Neymar. E aí tenta montar a seleção em torno desse cara, só que não é assim que funciona. A CBF, o futebol brasileiro, o brasileiro em si, o torcedor tem que entender, velho, que essa fábrica aí, ó, de gênio, ela mano, tá secando, pô. Tá ligado? Tá secando a parada, velho. A gente tem que começar a agir como um time coletivo. Um time que joga 11 cara, velho. Não é que joga um cara e vamos jogar por ele, tá ligado? Não é assim que funciona. A seleção do Tite era uma seleção que funcionava porque era uma seleção coletiva. A gente ganhou uma Copa América sem o Neymar, pô. Tá ligado? A gente não precisou do Neymar pra ganhar uma Copa América. Bota fé? E tipo assim, se a gente precisasse jogar uma Copa do Mundo sem o Neymar, a gente conseguiria. Ia ser pior? Ia ser pior. Ter o Neymar no time é muito melhor. É muito melhor. Mas não dá pra contar com ele sempre, velho. Tá ligado o que eu tô falando? Então, tipo assim... A parada, mano, é que a gente precisa de um técnico de personalidade. O Tite tinha essa personalidade. De montar a seleção dele. E que se dane.
O Dorival já é um cara com... Bota fé? Talvez ali, tipo assim, tá ali pra agradar algumas... Assim, não é agradar algumas pessoas, mas tá ali, tipo assim... Tem que fazer o joguinho ali. Ele tem que fazer o joguinho. Então, assim, cara, é complicado, é difícil, pô. Independentemente de você ser a favor ou não da contratação do Jorge Jesus, você vai ter que concordar comigo que a seleção brasileira, nesse momento... Esse vídeo aqui provavelmente saiu antes do Ancelotti fechar, né? 11 dias, eu não sei quanto tempo que o Ancelotti fechou, acho que tem menos dias, não sei. Muito tempo ou então um poder de escolha. Até porque essa gestão já se mostrou extremamente incompetente na escolha dos treinadores, que variou de Ramon Menezes a Dorival Júnior e passando nesse meio tempo aí por um Fernando Diniz interino, que foi efetivado, aquela bagunça. Aliás, todos esses técnicos aí têm estilos de jogo bem parecidos, né? E também porque assumir uma seleção não é tão atrativo quanto parece para os técnicos de ponta da Europa. E aqui eu nem tô entrando no mérito da bagunça que é a CBF, tá? E sim na realidade do calendário de seleções, que não oferece para os treinadores a convivência, o dia a dia, que é fundamental para desenvolver. O bom que se vier o Ancelotti, ele tem a convivência com o Vini, com o Rodrigo, com o Endrick, né? Com a galerinha ali, com o Casemiro, teve uma época no Real Madrid, então sim. É bom, querendo ou não. É um trabalho. Beleza, agora você vai juntar tudo isso aí com o fato do Jorge Jesus ser um técnico competente, desempregado, com história recente no futebol brasileiro e que já declarou que quer assumir a seleção. Fala sério, faz sentido algum você buscar uma solução mirabolante faltando pouco mais de um ano para a Copa do Mundo e tudo isso por causa de um jogador, desse jogador que a gente tá falando aqui. Infelizmente, a história do Neymar como o grande nome da seleção brasileira dos dias atuais acabou. Ele pode, quem sabe, ser uma peça brilhante, sim, mas dentro de uma engrenagem. Isso se a seleção não for pro buraco antes, né? Mas é lógico, eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários. E lembra, se você for membro, você tem prioridade em tudo aqui no Futebol Máximo, além de vídeos exclusivos. Então para de moscar e vira membro do canal. O cara deu uma regaçada, assim, federal, tá? O cara deu uma regaçada federal aí no Neymar e os caramba, cara. Tipo assim, eu entendo o que ele tá falando, tá ligado? Tipo, foi mais uma insatisfação com a CBF não ter contratado o Jorge Jesus por causa do Neymar, né? É foda isso aí, cara, é foda. Só que, tipo assim, aí beleza, vamos colocar aqui as hipóteses na mesa, vamos colocar aqui. Aí a CBF contrata o Jorge Jesus e o Jorge Jesus não convoca o Neymar. Você é a favor disso? Eu não sou. Eu não sou, tá ligado? E aí, como é que fica a parada? Será que os jogadores... Porque e aí você tem que pensar o seguinte também. Chamou o Jorge Jesus, ele não convocou o Neymar, ele vai ter moral com o Vini, com o Rodrigo, com o Rafinha? Que são colocar os 3 principais jogadores, talvez, de ataque do Brasil, que são muito fãs do Neymar? Vai ter moral com o Marquinhos, que jogou um tempão com o Neymar no PSG? Vai ter moral com o Alisson? Tá ligado? Tem que pensar isso também, mano. Porque, tipo assim, não adianta a gente que tá de fora colocar o Neymar como uma pessoa, um jogador, tipo assim, descartável. Primeiro, porque ele não é. Segundo, porque os jogadores que estão na seleção brasileira acreditam que o Neymar é totalmente necessário, pô. Sacou, velho? Não adianta a gente chamar um cara que vai tirar o Neymar, colocar o Neymar de lado, não, velho. Porque ele vai perder o vestiário, velho. Futebol tem isso, mano. Futebol tem isso. Você vê, tipo, os podcasts com o Vampeta, os caras, jogadores que vão convidar lá no Charla, mano. Futebol tem isso, cara. Não tem como o Jorge Jesus chegar na seleção brasileira e falar assim, o Neymar não vai pra Copa. É impossível, cara. Se o Neymar quiser ir pra Copa, ele tem que ir. Porque o cara que não chamar o Neymar vai perder o vestiário, tá ligado? Então, tipo assim, é uma análise mais profunda, velho. É muito mais do que, tipo assim, não chamaram o Jorge Jesus por causa do Neymar. Porque se chama... Porque, beleza... Pode ter sido por isso? Pode ter sido por isso. Tem a informação lá do amigão ali, né, que deu a notícia. Mas e se chama e o Neymar não é convocado? Será que é melhor? Pois é. Bota fé? Porque o Jorge Jesus tem um estilo de jogo que os caras... Depende muito dos caras comprar o estilo de jogo dele. Porque os caras têm que correr demais, velho. O Flamengo 2019 tá aí pra provar. Os caras corriam muito, velho. E corriam por ele. E no vestiário que ele não tem o vestiário, será que os caras vão correr por ele? Tem que saber isso aí, né?